Bom, pessoal, vamos fazer o terceiro item aqui. Ele diz a seguinte coisa: sejam gama 1 e gama 2 curvas satisfazendo as condições do exemplo 4. Que curvas são essas? No exemplo 4, ele nos diz a seguinte coisa: suponha que, lembrando, o exemplo 4 difere-se do exemplo 3, tá? Tem que ter cuidado. Suponha que, no caso aqui, ele dá como hipótese no exemplo 4 que o limite de uma função f de x, y, seja uma função de duas variáveis quando as coordenadas x, y tendem a um ponto de acumulação x0, y0 igual a L. Ou seja, aqui ele está dando isso como suposição. Ele fala, seja gama uma curva em R2 contínua em T0, com gama de T0 igual a x0, y0, e para T diferente de T0, gama de T diferindo-se do ponto de acumulação durante sua função, com gama de T persistente do domínio da função, prove que. E aqui resulta no exemplo número 4. Aqui ele fala o quê? Que seja gama 1 e gama 2 curvas satisfazendo as condições do exemplo 4. Então, somente as curvas aqui serão consideradas. Ou seja, gama 1 é uma curva em R2, contínua também em T0, com gama de T0 igual a x0, y0. E para T diferente de T0, com gama 1 de T diferente de x0, y0, com gama de 1 de T pertencente ao domínio da função. Então, essa é a parte do enunciado, mais uma curva gama 2 pertencente a R2 contínua também em T0 com gama 2 de T0 igual a x0, y0, é isso que ele quer nos dizer, e para T diferente de T0 com gama 2 de T diferente de 0, y0 com gama 2 de T pertencente ao domínio da função. Então essa é a nova parte do enunciado do nosso problema 3, tá? Isso para as curvas. A afirmação, o limite de f de gama 1 de t quando t tende a t0 é igual ao limite de f gama de 2 de t quando t tende a t0 igual a L, significa dizer, então, que se essas duas curvas são curvas dadas, é basicamente assim que eu estou querendo te dizer. A gente sabe que pelo teorema, se eu te dou que o limite de uma função e uma curva é pertencente a ela, você consegue concluir dizer que esta curva ela pode ser plotada no domínio da função como um valor, e então você tem um limite de uma função composta que resulta no mesmo valor de um limite original. Até aí tudo bem. Mas aqui ele está nos dizendo o quê? Que eu te der duas curvas e o limite dessas duas curvas serem iguais, então quer dizer necessariamente que existe o limite dessa função no ponto? E a resposta é não, a afirmativa é falsa. Agora vamos ver o porquê a afirmativa é falsa? Como eu te disse, esse é o enunciado, né? E a gente vai fazer a seguinte coisa, a gente vai partir dos pressupostos, que é exatamente das nossas suposições, hipóteses. O limite de f de gama 1 de t é igual ao limite de f gama de 2 de t, que é L, né? Então, nesse caso, a gente vai escrever a seguinte coisa, para todo epsilon maior que zero, existe esse delta maior que zero, tal que 0 é menor do que módulo de t menos t0, isso menor que delta, que implica dizer exatamente f de gama 1 de t menos L é menor que epsilon. Agora, para todo epsilon maior que zero, existe esse delta maior que zero. Aqui eu vou tomar delta 1, delta 2, delta 1. Então, eu vou tomar 0 menor que módulo de t menos t0, ou seja, se encontra no mesmo intervalo, né? Delta 2 implica dizer f de gama de 2 de t menos L menor que epsilon. Bora ver se isso aqui implica dizer? Bora lá. A gente sabe o quê? Que gama 1 de t vai ser exatamente o par coordenado xy, onde gama 1 de t difere-se do par coordenado de ponto de acumulação x0, y0. De mesma forma, gama 2 de t procede com essa afirmação, onde gama 2 de t é diferente de x0, y0. Então, até aqui, a única coisa que eu poderia afirmar é que eu tenho uma implicação, aliás, para o módulo f de xy, né? Menor que L. Até aqui tudo bem. Aí você fala, poxa, eu já tenho uma implicação então na minha função? Não. Por que não? É aqui que tá, né? Por que não? Porque eu ainda teria aqui, ó, módulo de t menos t0. E eu não sei quem são essas curvas cujo ele tá dando. Porque assim, essa afirmação seria verdadeira apenas
se eu tivesse gama 1 igual a gama 2 de t, né? Como eu escrevi aqui, ó. Gama 1 igual a gama 2 de t. Então, ela também ainda seria falsa. Em que ponto? Ela seria trivial, né? Ela seria trivial no ponto que ela se torna trivialmente verdadeira, né? Ela se torna trivialmente verdadeira, mas que eu só teria um caminho considerado. Então, necessariamente, eu não conseguiria determinar a existência do limite por um único caminho, né? Afinal, se ela seria verdadeira apenas se esse fosse o único caminho, né? Então, ela é verdadeira se gama 1 de t é igual a gama 2 de t. No entanto, se gama 2 de t é diferente de gama 2 de t, gama 1 de t é diferente de 2 gama de t, ou seja, gama 2 de t aqui é para um valor x' y', então equivale a dizer que ela é falsa. É uma afirmativa falsa. Tá bom? Agora, como que a gente faria isso aqui, né? A afirmação é falsa e que é uma justificativa, né? Basicamente, a condição para que exista o limite é que todas as curvas ou caminhos que se aproximam do ponto x0 e y0 sejam o mesmo, né? A gente poderia usar um exemplo aqui para falar que isso é falso, né? Para justificar. A gente poderia tomar gama 1 de t como a curva t menos t e 0. Então, teríamos o limite f gama 1 de t, que é f de t0, né? F aqui, ó, de t0, menos L. Aliás, menos L não, perdão. Quando t tende a 0, né? E isso aqui a gente chamar que L é 0, né? Poderia tomar gama 2 de t como 0 e t, pegando o exemplo daquela função f de xy igual a 2xy quadrado, x quadrado mais y quarta, tá? Tendo um limite de f de 0t para uma segunda curva quando t tende a 0, e isso aqui ser igual a 0. Ou seja, a condição da afirmação é satisfeita, aliás, verdadeira não, mas é satisfeita, e necessariamente sabemos que a verificação do limite duplo dá errado, né? Então a afirmativa é falsa, tá? A não ser que gama 1 de t e gama 2 de t sejam a mesma curva, tá? Aí equivale a dizer, equivale a dizer que ela é trivial e verdadeira. No entanto, para gama 1 de t diferente de gama 2 de t, como temos aqui, ela é falsa, tá? Que é exatamente a resposta. A resposta vai ser que ela vai ser falsa.